Olá, a aula de hoje é sobre Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia são considerados povos ou civilizações hidráulicas, uma vez que estavam na dependência do controle dos rios, nesse caso na Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. As civilizações se localizavam entre esses rios, vai daí o nome, Mesopotâmia, meso meio, potamos rios, entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia se localizava, como você vê aí nesse mapa, na região do chamado Crescente Fértil, porque tem a forma geográfica de uma lua crescente e está na dependência do controle das águas dos rios que banham essa região. Por exemplo, os rios Tigre e Eufrates para a Mesopotâmia, ou o rio Nilo para a civilização egípcia. Outros povos ou civilizações mantinham relações ou estavam em dependências comerciais com essas duas grandes civilizações, a egípcia e a Mesopotâmia. Como você vê no mapinha, os hebreus, que estavam em relação direta tanto com a Mesopotâmia, berço da civilização hebraica, quanto com os egípcios, como você deve lembrar aí das histórias bíblicas, como de Moisés, de Abraão, enfim. Ainda temos os fenícios, que controlavam o mar Mediterrâneo e praticavam trocas comerciais com esses povos. Resumindo, embora as civilizações hidráulicas sejam principalmente a civilização egípcia e os povos mesopotâmicos, outros povos, como os hebreus, como os fenícios e até mesmo os persas, têm relação com essas primeiras civilizações hidráulicas. O nosso assunto agora são os mesopotâmicos. Nós vamos nos ater aos 5 principais povos da região mesopotâmica, quais sejam eles: os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Vamos na ordem começar com os sumérios, cuja principal contribuição, essa você não pode esquecer, é a escrita cuneiforme. Essa que você vê aí na imagem é a primeira forma escrita criada pela civilização. O primeiro registro escrito, aquele que encerra a chamada pré-história, inicia a Idade Antiga, é essa plaquetinha de terracota, de barro cozido que você vê aí sobre a forma cuneiforme, a criação dos sumérios. Os sumérios eram um povo que se organizava sob a forma de cidades-estado. Cada cidade-estado tinha uma forma de rei. Talvez o rei mais famoso de uma cidade-estado sumeriana tenha sido o rei Gilgamesh. Já vamos falar um pouquinho mais sobre quem foi o rei Gilgamesh e a sua epopeia, a epopeia do rei Gilgamesh. Os acádios, por sua vez, vão ter a primeira tentativa, a primeira forma de reinar sobre um povo. A gente pode dizer que o rei Sargão I foi o primeiro cara a utilizar esta terminologia, eu sou um rei. Os acádios foram o primeiro reino da história da humanidade. E, por sua vez, os acádios dominaram, absorveram os sumérios. Seja a cultura, seja, por exemplo, a escrita sumeriana, a escrita cuneiforme. Os acádios ainda se organizavam em cidades-estado. Finalmente chegamos aos amoritas, do famoso rei Hammurabi, a primeira forma imperial da história da civilização, o chamado Primeiro Império Babilônico, uma vez que a cidade criada pelos amoritas era a bíblica cidade da Babilônia. Os amoritas e o imperador Hammurabi são responsáveis pelo primeiro código de leis escritas na humanidade, o chamado Código de Hammurabi, baseado na chamada Lei do Tal et al, ou talião, ou lei do dente por dente, olho por olho. Cuidado, este código sugere que existe uma espécie de princípio de equivalência. Assim como você me fez, eu farei a você. Cuidado, a lei ou o código de Hammurabi promove diferenciação da lei conforme a camada social. E essa diferenciação não é interpretativa, ela está na lei. A mesma lei pode prover uma punição para uma classe inferior e uma punição diferente para uma classe superior para o mesmo crime. Cuidado! Os amoritas vão ser finalmente dominados pelos assírios, o próximo povo mesopotâmico, um povo extremamente guerreiro, do famoso rei Assurbanipal, o primeiro rei a compor um exército profissional permanente. Os assírios compõem o primeiro exército da história da civilização de forma permanente. É numa cidade assíria chamada Nínive,
dentro de uma biblioteca nessa cidade, que são encontradas 12 tábuas em escrita cuneiforme que contém o relato do rei Gilgamesh, aquele rei dos assírios, a chamada Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh foi o rei de uma cidade-estado chamada Uruk, lá na Suméria. O que essa epopeia tem de curioso, tem de importante? Lembre-se, os hebreus, outro povo que se localizava ou estava na dependência do Crescente Fértil, originariamente partiram de cidades sumerianas. Acredita-se, por exemplo, que o patriarca do judaísmo e do cristianismo e do islamismo, o Abraão, teria partido da cidade sumeriana de Ur. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com a epopeia de Gilgamesh? Já vou lhe dizer, Gilgamesh é um cara que enfrentou um dilúvio, uma arca foi construída e a sua família e uma série de animais foram colocados nessa arca. Lembra-lhe algo? Exatamente, existem semelhanças entre a epopeia de Gilgamesh e as histórias hebraico-judaico-cristãs. Acredita-se que a epopeia de Gilgamesh, as histórias sumerianas, de onde teriam partido o povo hebraico, teriam estimulado, teriam servido de incentivo às histórias da Torá e da Bíblia cristã. Muito bem, e os caldeus? Os caldeus do também famoso rei Nabucodonosor, o chamado Segundo Império Babilônico, a cidade bíblica e o evento bíblico chamado Torre de Babel, uma construção que iria até o céu. Na verdade, a interpretação que se faz do mito bíblico da Torre de Babel é que a Babilônia era uma cidade cosmopolita, milhões de pessoas vinham do mundo inteiro para essa cidade. Por isso as línguas faladas naquela cidade geravam uma confusão. Vai daí a mitologia da Torre de Babel. É também nesse segundo Império Babilônico, sobre o governo do rei Nabucodonosor, que é construído os chamados Jardins Suspensos da Babilônia, supostamente uma homenagem do rei Nabucodonosor à sua esposa Amites. Claro que esses jardins não eram suspensos, pendurados no ar. Esses jardins eram formados em degraus, cada degrau representava uma região controlada pelo Nabucodonosor, suas plantas e seus animais respectivos. É também durante o governo do rei Nabucodonosor que ocorre o chamado cativeiro da Babilônia, um momento em que o povo hebreu é escravizado na Babilônia pelos caldeus. Mais tarde, os persas dominarão a Mesopotâmia e libertarão os hebreus do cativeiro na Babilônia. Mas isso é outra história. Vamos ao quadro seguinte. Mesopotâmia, a região que é o berço da civilização, uma região dentro do Crescente Fértil, uma civilização hidráulica que não se desenvolveu tanto quanto, por exemplo, o Império Egípcio, uma vez que os rios Tigre e Eufrates tinham cheias irregulares, enquanto no Egito, por exemplo, as cheias eram regulares. Essas cheias irregulares tornaram difícil uma unificação de todos esses povos. Contudo, a Mesopotâmia tem grandes contribuições para a história da civilização. A Mesopotâmia e seus povos eram grupos politeístas, mas de grande desenvolvimento da astrologia e do próprio horóscopo. Isso mesmo, você que não sai de casa sem antes ler os 12 signos do horóscopo, saiba que você deve isso aos mesopotâmicos, que também promoveram grandes contribuições na área da matemática, como por exemplo a simples posição do número alterando o seu valor. Isso mesmo, colocar um número em uma determinada unidade, dezena, centena ou milhar, altera o seu valor. Uma contribuição dos mesopotâmicos, além da geometria, com a divisão do círculo em 360 graus e a criação da multiplicação e divisão. Isso mesmo, até então as operações matemáticas eram baseadas na soma, já que multiplicação e divisão não existiam. Multiplicação e divisão, outra contribuição dos povos mesopotâmicos. Lembrando também que a divisão da semana em 7 dias, na sua clara dependência da astrologia, uma vez que a divisão da semana em 7 dias está ligado às fases da Lua, o tempo que uma Lua leva para cumprir com a sua fase completa são 7 dias. Claro que a astrologia e a astronomia desenvolveriam a semana em 7 dias e a divisão do dia em 12 partes, que são provas do conhecimento acumulado pelos mesopotâmicos na área da astronomia e astrologia. Além disso,
Você vê aí na imagem a arquitetura dos povos mesopotâmicos, exímios construtores de templos, palácios e zigurates, essas obras político-religiosas, prédios administrativos religiosos com a forma piramidal que você vê aí nessa imagem. Os mesopotâmicos, portanto, parte do Crescente Fértil, civilização hidráulica, grandes contributores da construção da nossa civilização. Não deixe de assistir as próximas aulas sobre as demais civilizações no Crescente Fértil ou dependentes do Crescente Fértil, como os egípcios, os hebreus. Até lá!